pergunta deixa de ser como usar a IA em sala de aula e passa a ser como a IA pode apoiar o trabalho do professor, sem substituir a nossa autonomia e nossa reflexão. E aí a gente vai olhar para o SciSpace exatamente a partir desse lugar, não como uma solução mágica, mas como um apoio às atividades docentes. Por exemplo, na preparação de aulas, na curadoria e na leitura crítica de artigos, apoio à orientação de TCCs, de dissertações, de projetos, desenho de atividades que valorizem o processo e a evidência e outras mais. Então a gente vai sair da pergunta: "O que a IA faz?" e entrar numa pergunta que realmente importa: "Como isso nos auxilia a planejar e executar novas maneiras de ensino?" Muito bem, eu preparei uma uma aula, simulando a preparação da minha aula, na verdade, né. Então eu escolhi um tema aqui, que eu estou trabalhando em sala de aula. E o tema da minha aula seria Shadow Organizations. É para uma turma de administração de empresas que está no segundo período. Então, cada um aqui pode, fazer esse exercício de uma maneira diferente dentro do seu campo de atuação. Primeira coisa, esse aqui é o SciSpace, a tela inicial do SciSpace. Eu pedi para ele, os meus comandos eu prefiro dar sempre em inglês. Eu acho mais fácil, às vezes as respostas vêm mais completas até. Mas aí você pode obviamente optar por fazer a tua interação toda em português, é completamente possível. E aí eu pedi para ele desenhar um pequeno uma primeira tentativa de uma aula para uma classe de administração de empresas, com o tópico sobre Shadow Organizations. E aí pedi para, bem aqui embaixo, ó, write a draft, fazer um primeiro desenho. E aí a gente dá o comando aqui na setinha laranja, e aí vai rodar um pouco, né, vai demorar, um tempo para rodar, para o sistema procurar artigos e começar a desenhar aquela aula. E aí, esse aqui é a primeira tela que a gente tem acesso quando depois do comando e da busca, né. Demora um pouco, vou repetir aqui, demora um pouco, mas o resultado é bem interessante, pessoal. Então, essa aqui foi o primeiro documento, né, o primeiro, draft que eu pedi para ele desenhar para mim. Deixa eu só passar aqui, ok. Então todo o arquivo que o SciSpace retornar para gente, aqui do lado direito da tela, onde está meu mouse, a gente tem a possibilidade de fazer o download em PDF ou em outro formato. Bom, depois disso, deixa eu agora passar aqui para outra tela. Só um minuto, pessoal. Então, essa aqui é o meu minha tela do SciSpace, depois que eu já rodei o comando, e aqui é a primeira interação que eu tô tendo aqui, ó. Então aqui é o primeiro documento que eu baixei. Vamos só dar uma olhada no que o algoritmo me retornou, o que o SciSpace me retornou aqui. Então, aqui ele já sugeriu um título da aula, a duração da aula e uma instrução para mim que esse aqui ainda é um primeiro desenho. Mesmo sendo um primeiro desenho, ele já me dá um entregável bastante interessante. Olha, ele começa com os objetivos do aprendizado, até o fim dessa aula, os estudantes devem estar aptos a definir o que é shared organization, identificar, analisar, avaliar, propor, estratégias de gestão. E aí começa com uma introdução e já me dá aqui
um timestamp, já me dá um tempo aqui para eu seguir com essa introdução. Começa com um engajamento aqui inicial, o que nós estamos falando. Vocês percebem que ele já me entregou um desenho, uma versão zero dessa aula bem completinha. E aí a parte começa com a parte um, né, definindo o conceito principal. ah, uma parte 2, ele dá aqui até intervalo de tempo para cada parte, só para a gente dar uma primeira visão aqui no que ele me entregou. Uma parte 3 com exemplos de casos reais, caso um, caso 2, caso 3, caso 4. Importante, pessoal, que tá vendo esses números aqui no final das sentenças? Esses números aqui é a fonte de onde ele tirou essas informações, então não veio aleatoriamente e parou aqui dentro do draft, do desenho. Isso veio de artigos, eu vou já mostrar para vocês a coleção de artigos que ele usou, o algoritmo usou para montar essa versão aqui. Uma parte 4 com 12 minutos de duração. Uma parte 5 com 15 minutos, me deu aqui uma tabela de framework, bastante interessante. Vocês veem que já está bem completinha aqui essa versão zero da minha aula, né. Por que que isso importa, né, falar sobre esse assunto para a turma. E aqui uma conclusão e principais, que eles vão levar, o que que eles podem levar, os alunos podem levar dessa aula. Um pensamento final, e no final ele me deu também aqui, ó, umas questões para a gente discutir já na próxima aula, sobre esse assunto. E aqui no final, umas recomendações de leitura. Deu 3 leituras aqui principais, que eu vejo que faz completo sentido dentro do assunto que eu estou propondo trabalhar. Ah, tá vendo? Que tudo tem relação e os periódicos, dentro da minha área são muito importantes, esses periódicos que ele de onde ele trouxe esses artigos. Ó, tá vendo? Isso aqui tudo faz muito sentido para mim, isso é muito importante também, a gente sempre rever, verificar se está fazendo sentido aquele artigo dentro daquela aula. Deu aqui um recurso adicional de leitura também, que faz completo sentido, e esse journal aqui também é muito relevante. E deu me deu até um apêndice aqui, ó, as atividades que a gente pode fazer dentro da sala de aula, né, durante a aula. Sempre num primeiro momento de explicar o que é aquele assunto, depois vai para as atividades. Tá vendo? 3 atividades, umas ideias aqui de uns quizzes aqui. Então você e aqui no final uma nota pra gente enquanto instrutor, professor daquela disciplina, voltar para ter certeza de que está tudo bem. Então vocês percebem que é uma aula, para mim por enquanto está fazendo muito fez muito sentido, né, então para o primeiro desenho dessa aula. E aí, depois disso a gente pode baixar aqui, ó, eu baixei essa aula num PDF, deixa eu mostrar para vocês aqui, o PDF que eu baixei, e é esse aqui. Esse aqui então é o primeiro draft, o primeiro desenho dessa aula, baixei o PDF de lá, veio para cá para o meu arquivo, tá a aula aqui completinha. Aquele arquivo virou um PDF. Muito bem, vamos voltar aqui. Pra-
Muito bem, a gente parou aqui no slide. Fiz o download aqui do meu arquivo, virou lá aquele arquivo em PDF. E aí, além disso, a gente tem outros tantos arquivos aqui, ó, all files, bem aqui. E vem um pôster que a gente pode baixar também esse pôster, eu vou já mostrar para vocês o pôster. Então, quando a gente, pede para abrir aqui todos os arquivos, a gente tem a opção de baixar um por um ou de vir aqui fazer um download de todos os arquivos. Deixa eu mostrar para vocês como que ficou o pôster que ele me retornou, para vocês verem como que fica bem interessante o resultado que ele dá para gente. Pessoal, se vocês tiverem dúvida ou algum comentário, pode colocar aí no chat ou no Q&A, tá? Então, esse aqui é o pôster que eu baixei lá do SciSpace dessa aula. Então vocês veem que é um pôster bem bonitinho, tá bem organizado. Isso tudo veio dos artigos que ele procurou para poder compor essa versão zero dessa minha aula aqui. Então veio uma introdução, o que é Ghost Work, Shadow Organizations e inteligência artificial, fez uns gráficos aqui, fez uma escala de trabalho invisível. Aqui está trabalhando, onde está esse trabalho invisível. Então vocês veem que o pôster já está bastante interessante aqui da gente começar uma primeira discussão em sala de aula. Implicações e questões éticas, responsabilidade, então, e as referências que o SciSpace utilizou para construir a aula e o pôster. Então vocês veem que é bastante interessante essa aqui ainda é a primeira versão, né, então a gente ainda vai trabalhar muito mais essas funcionalidades aqui. Tô lendo aqui o chat, pessoal. Gustavo, qual a função das informações? Minutinho só, Gustavo, que a gente vai já voltar, tá? Deixa eu voltar aqui para os slides. Muito bem. Então, quando a gente clica bem aqui, ó, em combined, são todos os arquivos combinados que o SciSpace utilizou para compor esse material dessa aula aqui, tanto o primeiro draft quanto o pôster. E aqui a gente tem, ó, então, ele puxou 94 artigos, a gente pode aqui correr, e uma das funcionalidades do SciSpace, acho que é mais comum, né, é a gente conversar aqui com esses PDFs. A gente pode clicar aqui, isso aqui é um link, o que está de azul é link, abrir esse artigo, pode adicionar colunas aqui, e por aí, e essa funcionalidade aqui já é bastante conhecida do SciSpace. Então, isso aqui é da onde a gente pode, visualizar os arquivos que o SciSpace trabalhou para compor essa aula. A gente tem uma funcionalidade também de baixar todos esses 94 artigos aqui para uma planilha em Excel. Então, se você clicar aqui na setinha para baixar, para fazer o download, você vai ter uma planilha com todos esses arquivos aqui, e aqui já tens uma boa biblioteca sobre essa aula. E daqui a gente pode também trabalhar esses artigos com os alunos, né, fazer leitura, fazer, algum outro tipo de atividade que caiba dentro dessa aula. Então é só para mostrar aqui o paper, né, antes de eu baixar, e assim que a gente visualiza, e quando baixa, tem aquela visualização completa. Muito bem, então olha só, a gente já tem aquele primeiro desenho da aula, a gente já baixou em PDF aquele primeiro desenho da aula. A gente pode fazer o quê então? Fazer um upload daquele PDF que a gente baixou para
fazer um outro material também que a gente vai usar nessa aula. Tem essa funcionalidade bem aqui quando a gente clica em todos ou all, quando está em inglês o SciSpace, e a gente vai fazer um upload do nosso arquivo. Nesse caso aqui, eu estou optando por fazer um upload do arquivo em PDF, do primeiro draft em PDF que eu baixei ainda há pouco. Então, bem aqui a gente pode ou baixar do nosso arquivo ou do nosso Drive. E vai pedir para gerar, bem aqui, uma apresentação em PowerPoint. Ele vai, de novo, rodar um pouquinho aqui, vai demorar um pouco para gerar os resultados. Quando a gente clica aqui em PPT Presentation, ele já cria aqui um prompt, cria uma apresentação em PowerPoint sobre esse arquivo aqui. E aí a gente pode complementar, eu pedi para ele usar um estilo minimalista. Dei o enter aqui no botãozinho laranja, e aí ele vai me dar aqui um arquivo, que a gente não consegue, visualizar aqui dentro do SciSpace. Mas a gente vai fazer o download desse arquivo. Bem aqui, ó. E aí deixa eu mostrar para vocês como que é esse primeiro PowerPoint que eu pedi. Vou botar aqui. Filho, já vou te responder, tá? Vamos lá. Então, eu baixei o arquivo em PowerPoint, que eu pedi para ele gerar, mas tendo como base o arquivo em PDF que a ferramenta gerou. Então, só para a gente dar uma olhada aqui, que é um PowerPoint, eu pedi estilo minimalista mesmo, então vem pouco desenho, vem poucas palavras. Eu prefiro, às vezes, trabalhar com esses bullets em vez de texto cheio, que às vezes eu acho que polui mais, né? Então vocês veem que ele segue aquele roteiro que a ferramenta me deu lá naquele PDF. Então tá tudo aqui, ó. Se a gente quiser mudar, a gente pode mudar também. Então lembre que isso aqui é uma versão zero de uma aula. Estou começando agora a estudar para essa aula. Vem com questões e discussões, e aí terminou essa versão do PowerPoint. Bom, além disso, a gente pode também, aqui foi o PowerPoint que eu pedi para gerar, baixei, mostrei para vocês aqui o arquivo que ele me retornou, me devolveu, né. Além disso, a gente pode pedir também, tá vendo aqui nessa coluna, nessa segunda coluna da esquerda para a direita, a gente pode pedir para criar um quiz interativo, para gerar com um engajamento maior aqui nessa aula. Cliquei aqui, pedi para ele gerar, apertei, cliquei aqui no botão laranja, demorou um pouco, né, não se preocupem, demora um pouco mesmo para ele retornar a nossa solicitação. E aí da mesma forma, ele não consegue a gente não consegue visualizar dentro do SciSpace esse arquivo. A gente vai fazer também o download, eu vou mostrar para vocês aqui como é que ficou esse arquivo de um quiz que eu pedi para ele gerar para mim. Então, esse aqui é um quiz interativo que ele gerou com base naquele material primeiro que eu baixei, que a gente baixou. Também gerou, usa o mesmo estilo minimalista. Aqui são as instruções desse quiz. De novo, pessoal, isso aqui está em inglês porque eu prefiro trabalhar assim, mas a gente consegue hoje, tem ferramentas muito boas que a gente consegue traduzir sem nenhum problema, com pouquíssimos erros. Então, acho que a gente não vai ter problema se vocês optarem por trabalhar de inglês para português ou
mesmo no português direto. Então aqui ele fez uma primeira pergunta, questão um com as opções de resposta, deu a resposta certa com uma explicação aqui, passou para a segunda pergunta, que verdadeiro ou falso, vem a correção, e assim por diante. Vem as perguntas e a correção. Ele sugeriu também aqui uma discussão em grupo de 3 a 5 minutos com essa pergunta, mais uma pergunta de verdadeiro ou falso. Aqui foi um mini caso que criou, que a ferramenta criou, e aí uma potencial resposta, né, o que os alunos poderiam responder pensando nesse mini caso aqui. Mais uma pergunta. Então aqui só para vocês perceberem que essa é uma ferramenta que a gente pode ter muitas, funcionalidades, tem muitas funcionalidades que a gente pode utilizar. Tá bom, vamos voltar lá para o PowerPoint agora. Bom, muito bem. Além disso, bom, então a gente já viu que a gente já consegue, criar uma versão zero de uma aula com sugestões da ferramenta, baixar essa versão zero, criar um pôster, criar um PDF, desculpa, um PowerPoint. Então isso basicamente são usos em sala de aula, né, quando a gente vai está se preparando para dar uma aula. Existem outras possibilidades do uso do SciSpace para apoiar nosso trabalho de docência, que é, por exemplo, quando a gente está começando a orientar um aluno de TCC, de mestrado, iniciação científica, ou também, começando a pensar em um projeto nosso de pesquisa. A gente pode pedir para criar um cronograma da nossa pesquisa. Nesse caso aqui, eu pedi para criar um cronograma de atividades para um trabalho de conclusão de curso. Definir o que o estudante está pesquisando, usei o mesmo tema aqui, dei o local, o locus da pesquisa aqui do aluno, que é hospitais e clínicas, pesquisando shared organizations em hospitais e clínicas. Dei uma Ele vai utilizar uma abordagem qualitativa, empregar técnicas de entrevista e observação não participante, e dei o período da pesquisa aqui, que vai ser de março a outubro de 2026. Dei o comando aqui para ele gerar, demora um pouquinho para ele responder, para ele retornar com o output. Deixa eu mostrar aqui para vocês qual que é, qual que foi esse primeiro output. Lembra que isso aqui tudo a gente pode sempre customizar. O que a gente precisar, a gente vai adequar ao que a gente realmente precisa, acha melhor, né. Então esse aqui foi o cronograma que ele gerou, deu um overview aqui uma visão geral do projeto, a abordagem metodológica, e aí começou a detalhar, o cronograma em fases. Fase um, preparação e planejamento em março, e aí ele sugeriu que a gente fizesse isso na semana um e 2 e as atividades e microtarefas que compõem essas atividades. Dividiu fase um, fase 2, ética e acesso ao campo, qual semana, fase 3, coleta de dados, rodada um, na primeira semana de maio, a fase 4, né, complementação dos da da cole da coleta de dados, a fase 5. Lembra que isso aqui tudo, obviamente que vai ser conversado com o nossos alunos, né, a gente não vai jogar isso aqui sem nenhuma revisão, sem nenhuma conversa, sem nenhum acordo com os alunos, até porque a gente também precisa estar dentro desse cronograma, né. E aí, deu aqui, as referências e recursos, literatura, enfim, vocês já veem que é um material já bem bastante interessante para a gente começar a discutir com o nosso aluno. Bom, mas eu estou falando de cronograma. Cronograma
a gente vê, assim, num arquivo em PDF, às vezes fica difícil da gente visualizar, né, de fato como é que esse cronograma pode se comportar. E aí a gente pode também pedir para o deixa eu compartilhar aqui de novo, pedir para o SciSpace, aqui foi o projeto que eu baixei aqui para vocês em PDF, pedir também para ele gerar uma visualização em gráfico, no gráfico Gantt, para a gente visualizar, ter uma ideia geral do que seria esse cronograma. Pedir para aqui, ó, quando a gente clica aqui em Create Gantt Chart Visualization, ele já coloca o prompt aqui, a gente aperta no botão laranja, espera um pouquinho que ele vai gerar um documento. Então, esse documento aqui, essa figura, essa imagem, foi o gráfico que ele me gerou em forma de visualização. De novo, a gente pode baixar aqui esse gráfico e alterar de acordo com o que a gente realmente vai fazer, né, vai acordar com o aluno. Faz o download aqui e que a gente consegue trabalhar tranquilamente. Aqui o gráfico só para vocês terem, noção de como o gráfico retorna para a gente, né. Então a gente já percebe que isso aqui já economiza um tempo danado da gente, né, de fazer esse desenho, produzir. E é o nosso trabalho agora, obviamente, é conversar com o aluno e ver se essas fases todas aqui fazem sentido dentro da pesquisa desse aluno. E às vezes também dentro da nossa própria pesquisa, a gente pode, trabalhar dessa mesma forma, dessa mesma maneira. E além disso, eu pedi para ele criar pedi não, isso aqui ele já criou um guia desse gráfico, porque às vezes a gente olhar aqui, assim, uma figura, pode ser difícil de entender, né, e até de conversar com o aluno. E aí se a gente pedir para fazer o download aqui desse gráfico, aqui de novo na setinha vermelha, a gente vai ter esse documento aqui, deixa eu mostrar para vocês, que é um guia desse gráfico. Espera só um minutinho, é esse aqui, ó. É um guia. Como é que a gente lê esse guia? Então ele me dá a cor, a fase a que essa cor se refere e a descrição daquela fase. Então isso aqui tudo fica muito às vezes facilita bastante, às vezes a gente até sentar para explicar para o aluno, né. Então aqui, ó, vem tudo muito bem explicado, ele já me dá até a porcentagem da daquela fase dentro do cronograma geral, né. Vocês veem que é um material realmente bem completo que a gente consegue aqui dessa ferramenta. Tá vendo? Isso aqui vem tudo muito bem explicado. O tempo de trabalho de cada fase, a a fase que cada mês deve contemplar, ainda me dá aqui no final, boa sorte com o meu projeto de pesquisa. Bom, continuando aqui, pessoal, esse aqui foi o Gantz que eu mostrei agora há pouco para vocês. Bom, além disso, a gente tem também outra possibilidade de trabalhar com o SciSpace para apoiar a gente no nosso trabalho de docência, com uma ferramenta que ele tem aqui, uma funcionalidade que ele tem bem aqui, ó, AI Detector, detector de IA. Às vezes a gente passa um trabalho para um aluno e a gente pode ficar na dúvida, né, de onde que veio aquele texto tão bem escrito, tão bem formatado. Às vezes a gente fica com essa dúvida, e a gente pode usar essa ferramenta, essa funcionalidade aqui dentro do SciSpace para ajudar a gente a entender um pouco como é que o aluno, pode ter construído aquela resposta, aquele resultado. E isso, mais uma vez, faz parte do nosso processo de reflexão dentro de sala de aula e também mostrar para os alunos que a gente também tem, ferramentas que nos apoiam nesse trabalho, nessa tarefa. Bom, quando a gente clica bem aqui em AI Detector, detector de IA,
a gente vai cair nessa página aqui. Bom, aqui eu colei um texto aleatório de um trabalho que eu recebi. Então, a gente pode colar ou um trecho ou um documento completo. Eu prefiro trabalhar pouco a pouco, né, coloco, trechos que eu acho que, um pouco que eu posso analisar um pouco melhor aquele trecho. Então colei um trecho aqui, pedi para analisar, e aí a ferramenta me deu aqui que deu 1% de detecção de possibilidade de similaridade ou de possibilidade desse texto ter sido gerado completamente por uma ferramenta de IA. Então muito bem aqui, né. Bom, além disso, quando o e aí essa similaridade aqui, ela pode ser maior ou menor, e aí o nosso o nosso desconfiômetro vai aumentando e vai diminuindo à medida que essa porcentagem também aumenta e diminui, né. Bom, o que eu mostrei para vocês aqui até agora foi uma aula do meu campo de pesquisa, de atuação, que é ciências sociais aplicadas. E aí não sei se tem gente aqui de farmácia, de biomedicina, de medicina, de biologia, bioeconomia, enfim, áreas da saúde especificamente. E o SciSpace lançou há muitíssimo pouco tempo agora, esse agente aqui que auxilia pesquisadores, do campo de saúde, né, que os biomédicos, biomedicinas, enfim, mas não é só biomedicina, são todos os campos de medicina. E esse aqui é uma ferramenta que, ele só vai, te buscar resultados para ti dentro do teu campo de saúde. Então essa aqui é uma ferramenta que é muito útil para pesquisadores no campo de saúde, não importa qual campo. Então tem alguns, tutoriais saindo agora, saindo do forno quentinho, sobre esse agente aqui, dentro do SciSpace, que é muito útil para quem trabalha no campo de saúde.